que farei com Jesus chamado Cristo? É uma pergunta. O que farei com Jesus chamado Cristo? Amados e preciosos ouvintes, irmãos, vocês que nos acompanham na nossa programação, Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós do Tabernáculo Novo Dia estamos convidando a todos vocês a se inscrever nos nossos canais. Nós temos aí vários canais e que você possa estar escrevendo, curtindo, acompanhando as nossas programações. Temos o nosso canal oficial da igreja, que é Tabernáculo Novo Dia, sobre a responsabilidade do pastor Aparecido Roberto Xavier. E temos também o nosso canal de evangelismo, que é Manhã de Luz. Você entra lá no YouTube, você procura lá canal Manhã de Luz e você pode nos acompanhar. Também estamos pelo Quite, com vídeos curtos, com mais quase 30 mil pessoas nos acompanhando. Temos também no Instagram, estamos também pelo Facebook. Então você poderá nos acompanhar em qualquer uma dessas nossas programações. Pode nos acompanhar, pode se identificar, notificar que está nos acompanhando. E você nos ajudaria muito se viesse inscrever nos nossos canais. Isso nos dá mais visibilidade para os nossos trabalhos, para levar esta mensagem aos quatro cantos da terra, alcançar aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro com Deus, ainda não tiveram um encontro com esta mensagem. E que Deus continue abençoando o seu coração, a sua vida. Pois bem, nós estamos falando nesta manhã como se fosse uma pergunta. O que faremos com Jesus chamado o Cristo? O que você faria com Jesus se você estivesse no lugar de Pilato? Quando a sua esposa manda um mensageiro até ele, recomendando-o para que ele não se envolvesse naquele assunto da crucificação do Senhor Jesus Cristo, porque ela havia sofrido muito à noite em relação ao que eles estavam fazendo com o Senhor Jesus Cristo. Ela escreveu uma recomendação, uma carta, e mandou o mensageiro levar até ele. Fale para ele não se envolver, porque muito sofri esta noite por causa desse justo. Então ele não era inocente, ele sabia o que estava fazendo, porque a sua esposa o havia advertido. Mas ele, interessado
na popularidade, ser popular. Ele é interessado em angariar mais alguns votos, mais alguns apoio político. Ele nem sequer deu ouvido para os conselhos da sua mulher. E o fim dele foi trágico. Na Suíça ainda existe até hoje um poço de água em que as pessoas acreditam que aquela água daquele poço é amaldiçoada. E diz a lenda que aquele poço foi aonde ele se suicidou. Pulou naquele poço e suicidou, morreu. Porque a sua consciência pesou. O seu coração lhe condenou. Por ele ter nas tuas mãos o poder de libertar, de soltar Jesus, e ele não fez. Pessoas estão indo ao suicídio, morrendo, tanto no natural como no espiritual, porque Jesus foi oferecido, está sendo oferecido a eles, e eles estão rejeitando. Estão lavando as mãos como Pilato lavou. Tentando justificar, se eu não tenho nada a ver com o assunto, minhas mãos estão limpas. As suas mãos nunca estarão limpas. Não. As mãos de Pilatos nunca se limparam. E as tuas mãos também nunca ficarão limpas. Porque esse Jesus foi apresentado a você. E você o rejeitou. Você não rejeita a sua denominação. Você não rejeita o seu grupo onde você frequenta. A sua doutrina, a sua organização. Mas você rejeita aquele que deu a vida por você. Não existe um ser que merece nosso respeito, nossa adoração, além do Senhor Jesus Cristo, porque foi o único capaz de morrer na cruz. A minha defesa, a sua defesa, a nossa defesa. E então você criar um rótulo falso em torno da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o chamam ele de segunda pessoa da Trindade. Você deveria ter pelo menos um pouquinho de respeito, consideração, temor no coração. A diminuí-lo, a rebaixá-lo. Quando você o chama de segunda pessoa da Santíssima Trindade, você está traindo ele. Você está negando ele. Você está blasfemando. Porque ele nunca foi uma segunda pessoa. Não existe nada
nem ninguém acima dele. Criaram-se um fantoche e colocaram na mente das pessoas, induzindo-as a crer num dogma, numa doutrina efêmera de um Deus com 3 cabeças, dividindo a divindade dele em 3. Mas ele nunca se dividiu. Ele disse: eu sou o primeiro e o último. Mas as pessoas, aqueles que mais deveriam amá-lo, são aqueles que desdenham do seu nome, da sua autoridade, do seu poder. E se você não encara ele aqui agora como seu Pai eterno, como seu único Deus, você vai encarar no trono branco. No dia do juízo do trono branco você vai encarar. Porque ele há de se apresentar a você. E ele vai repetir aquilo que ele falou na oração do Pai Nosso. Quando ele diz: assim na terra como no céu. Tanto faz na terra como no céu. É um, não é 3. É questão de discernimento, de revelação. De você conceber que na terra ele apresenta em uma máscara humana, em um homem físico. Mas atrás daquela máscara estava o Jeová do Velho Testamento, o Deus eterno. No Velho Testamento ele apresentava, ele era pronunciado pelos profetas, patriarcas do Velho Testamento, como sendo Jeová, Jeová Jiré, Jeová Rafá. E ele não mudou o seu aspecto, a sua divindade, quando veio para o Novo Testamento. Ele era o mesmo. Só que agora ele apresentava em uma figura física humana, que podia ser tocado, ferido, machucado, pregado na cruz. Mas ele era o mesmo Jeová lá do Velho Testamento, que manifestou ao mundo, porque ele queria ser tocado pelos seus filhos, abraçado. Mas ele nunca foi chamado na Bíblia de segunda pessoa da Trindade. Nunca foi. E no livro de Colossenses capítulo 3, versículo 17: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai, graças a Deus Pai, tudo no
nome de Jesus. Tudo, qualquer coisa espiritual que você for fazer em sua vida, seja ela qual for, você não pode negar este nome. Você tem que fazer neste nome. Porque este é o único. Mas o mundo religioso fez uma lavagem cerebral na mente da humanidade, das pessoas. Plantaram nas suas mentes que Jesus não é Deus, que Jesus é apenas um ser, um escravo, um servo, um mestre de obra, como muitos chamam. Não é não. Belisque a sua consciência. Veja se você não está no estado de amnésia. Você tem um pai espiritual. E este pai chama-se Senhor Jesus Cristo. Pedro soube disso. Os apóstolos souberam disso. Os fariseus não. Herodes, Acabe, Pilatos não souberam. Mas a mulher dele soube. Os apóstolos todos souberam. Aí você abre a sua Bíblia com mente espiritual, não com mente natural, carnal, mas com mente espiritual. Abre a sua Bíblia em São João 14, versículo 6. Quando ele próprio diz: eu, pronome pessoal, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem. Não é ninguém vai, ou ninguém foi, ou ninguém irá, mas é ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Por quê? Porque o Pai estava nele. E para você ter um contato com o Pai, você teria que entrar por ele. Porque aquela carne que chamamos de Jesus, aquele corpo que nós chamamos de Jesus, era o tabernáculo onde habitava, ou habita, o Deus Todo-Poderoso. Mas por que a sua igreja nega isso? Por que o seu pastor, o seu ministro, o seu missionário negam isso? Porque eles têm os vossos olhos vedados contra a verdade. Negam a Deus dominador dos céus e da terra. Trocaram a verdade por um prato de lentilha, como fez Jacó e Esaú. E negando aquele que era o Verbo. Aquele que era o Verbo que saía dos lábios de Deus, do eterno lábios de Deus. Lá em São João 1:1, abre a sua Bíblia, leia com seus próprios olhos. No princípio era o Verbo. Que princípio é esse? No princípio de toda a criação, mesmo antes que existissem seres humanos na terra, que existissem aves, animais, vegetais, mares, água, terra, não havia nada.
E lá naquele princípio ele já era o Verbo. Qualquer aluno de primeira série, segunda série, não precisa ser um doutor para saber que o verbo é palavra. A palavra é verbo. No princípio era o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. A minha palavra está comigo. Você está ouvindo a minha palavra. Você está ouvindo o que eu estou falando. Mas eu e a palavra não somos dois. Eu sou um expressando a minha palavra, expressando o que eu penso. Assim era Deus. No princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio ele era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E como você pode transformar Deus, o Todo-Poderoso, fragmentá-lo, dividi-lo, repartir ele em 3 pessoas? Isso é a pior cegueira que qualquer cego pode ter. Isso é a mesma coisa de você pegar um analfabeto que não sabe nem escrever o nome e dar um diploma de doutor, de engenheiro na mão dele. Falar: daqui para frente você vai começar a operar pessoas. Você vai começar a fazer projetos de construção, de prédio, de edifício. É a mesma coisa. Um bando de analfabetos religiosos. Você para diante de qualquer professor, qualquer doutor de divindade, homens cheios de diploma, de anéis de grau no seu dedo. Pergunta para ele quem é Jesus, ele fala: Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Analfabetos religiosos. Ignorantes religiosos. Mas por que eles não conseguem sair deste véu de incredulidade? Por causa do vosso pai, por causa da vossa mãe. E Jesus disse lá em São João capítulo 8: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Porque ele não creu na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, profere do que lhe é próprio. É mentiroso e é pai da mentira. Não existe, nem na história da Bíblia, nem na história da igreja, nem nos pergaminhos, nem na Bíblia, um texto religioso, por mais cafona que ele seja, aonde aparece o texto Santíssima Trindade na palavra de Deus. Aparece nas revistas e nos livros religiosos, mas na palavra não. Paulo nunca chamou Jesus de segunda pessoa. Pedro nunca chamou Jesus de segunda pessoa. Moisés, Noé, Abraão, João, nunca chamaram Jesus de segunda pessoa da Trindade. Para começar, essa palavra Trindade
foi criada 325 anos depois da morte do último apóstolo. Até então ninguém conhecia. Até então ninguém sabia o que era essa palavra Trindade, Santíssima Trindade. E hoje você vê doutores, filósofos, famosos, cientistas do Evangelho, curvando diante de uma coisa inexistente, pagã, cafona. Que não pertence ao dicionário cristão, da vida cristã. Todos que morreram até hoje, em toda a história da humanidade, todos os apóstolos morreram assassinados, com exceção de João da ilha de Pátmos. Paulo morreu, todos eles morreram. Pedro, Tiago, Estevão, todos morreram. Por não apoiar essa doutrina da Santíssima Trindade. Morreram por causa do nome. E que nome era esse? Senhor Jesus Cristo. E Ele mesmo disse que nós padeceríamos, teríamos aflições por causa do nome, não dos nomes, mas do nome. No livro de São Tiago, se é que você crê na sua Bíblia, no capítulo 2, de São Tiago, versículo 19. Veja o que Tiago está dizendo. Ele faz uma pergunta para um grupo de religiosos. Você crê que há um só Deus? Eles disseram para eles, claro que nós cremos. Eles disseram, vocês não estão fazendo nada demais. Vocês não têm mérito nenhum nisso. Porque Satanás também crê que há um só Deus e estremece. Agora Satanás treme, tem temor quando ele ouve falar Jesus, Senhor Jesus Cristo, ele teme. Mas os pastores, os líderes religiosos, não temem. Eles nem sequer ficam vermelhos, têm vergonha de chamar Jesus, o Senhor Jesus Cristo, de segunda pessoa da Trindade. Esta é a grande diferença entre os verdadeiros e genuínos cristãos eleitos do mundo religioso. Eles têm coragem de chamar, aplaudir, apoiar um homem político por o nome de Messias, mas negam o nome do verdadeiro Messias, que é Senhor Jesus Cristo. Como o homem tem caído numa cegueira, como o mundo religioso tem caído numa cegueira. E se você juntar tudo e jogar no liquidificador e bater, no fim você terá uma coisa só. Eles estão divididos aqui, cada um na sua célula. Um prega uma coisa, outro prega outra. Mas a única coisa na qual eles são idênticos, eles não se dividem, eles não soltam a mão um do outro, é na doutrina pagã de Santíssima Trindade. Batismo pagão em nome de três deuses.
Eles tomam Mateus 28, 19, uma expressão de Jesus. Jesus conversando, palestrando ali com os seus discípulos. Ele diz: vai lá, batiza as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus foi embora. Jesus os deixou. Dali em diante eles teriam que ser dirigidos, guiados pelo Espírito Santo. Porque Jesus tinha deixado aquele trono de carne chamado Jesus, tinha se desfeito e voltado à sua origem, que era o Espírito Santo. Ele disse: eis que estou convosco até a consumação do século. Faz quase 3.000 anos, nunca mais ninguém viu Jesus. Por quê? Ele não apareceu mais nessa forma física. Ele agora atua na sua essência, que é o Espírito Santo. Ele derramou no Pentecostes sobre aquele grupo de homens. Era o mesmo Jesus, porque ele disse: estou convosco e em vós. Como pessoa ele estava com eles, como Espírito Santo ele estava neles. Ele lhes deu poder sobre a morte, sobre o inferno, sobre a enfermidade. Eles oram pedindo bênção em nome de Jesus. Eles oram pedindo prosperidade em nome de Jesus. Eles casam as pessoas em nome de Jesus. Consagram as crianças em nome de Jesus. Expulsa demônio em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora pelos enfermos em nome do Senhor Jesus Cristo. Por suas viagens, por seus eventos. Mas na hora de descer as águas e receber o nome dele como seu esposo, Senhor Jesus Cristo, aí não. Aí eles não querem. Aí você vai para aquele homem, o único homem até hoje, que Jesus escolheu e separou e deu a ele um ministério de pastor, que foi Pedro. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E lá vai Pedro, o primeiro pastor depois de Jesus. Ele prega quase 15 minutos para quase 3.000 almas, que já eram crentes religiosos. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 38 ao 41. E depois de ouvir aquele grande sermão de Pedro, eles perguntaram: pastor, e agora o que vamos fazer? Aí ele disse: arrependei cada um de vocês, e cada um de vós seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não existe perdão de pecado, não existe dom do Espírito Santo fora do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. É a Bíblia. Aí você vai para Atos capítulo 19, versículo 1 ao versículo 6, quando Paulo chega para aquele grupo de crentes batistas e pergunta para eles: recebeste vós já o Espírito Santo assim que creste? Eles foram honestos, sinceros. Nós nunca ouvimos sobre o Espírito Santo. João nunca falou de Espírito Santo para nós. Ele falou: mas em que sois batizados então? Nós somos batizados no batismo de João. Aí Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, que é Senhor Jesus Cristo. E mandou que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando eles receberam o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo impôs as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. O problema é que as pessoas confundem, fazem confusão. Eles acham que o dom de língua é batismo com o Espírito Santo, e não é. Não.
batizado com o Espírito Santo para falar língua estranha. Feiticeiro fala, candomblé fala, todas as religiões falam. Isso não é batismo no Espírito Santo. Você pode ter 2, 3 mulheres e falar língua. Você pode ter 2, 3 maridos e falar língua. Você pode estar tomando sua cerveja, fumando seu cigarro e falar língua estranha. Porque isso não é batismo com o Espírito Santo. Quando você receber o verdadeiro batismo do Espírito Santo, você mais que depressa vai descer um fogo, um desejo no seu coração de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E você vai confessar com a sua vida, com a sua boca, que Jesus é Deus, que Jesus é Pai. Não segunda pessoa da Trindade, mas Pai, Salvador, Criador. Esta é a grande diferença. Há uma pequena porção que será arrebatada da terra, que estão esperando este arrebatamento, para ir para casa com ele. Mas ele não vai levar a Másia para o céu com ele. Ele não vai levar uma esposa para ele que não queira receber o seu nome. Que tal você namorar uma moça, chegar no dia do casamento, ela virar para você e falar: ó, eu vou para casa com você, eu caso com você, mas eu não quero o seu nome na minha vida. Se você for honesto com você mesmo, você vai jogar a aliança fora e vai abandonar ela. Porque você quer uma esposa que receba o seu nome, assina o seu nome no contra-cheque, que seja mãe dos teus filhos. Você não quer uma aventureira. E o que essas igrejas, essas religiões são aventureiros. Isaías 9,6: eis que um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os teus ombros. O teu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. De quem que Isaías está falando? Falando de Jesus. Isaías 7,14: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão Jesus, que traduzido é Deus conosco. Não é segunda pessoa conosco, é Deus conosco. Oséias 13,4: eu sou o Senhor teu Deus, e não há Salvador senão eu. Oséias, Velho Testamento. E ali ele está dizendo: não há Salvador senão eu. Agora você vem para o Novo Testamento, Lucas e Mateus, você vai encontrar que Jesus é o Salvador. Quando Moisés estava lá, ele aparece na sarça ardente para Moisés, e Moisés fala: Senhor, mas qual é o teu nome para que eu diga para as pessoas, para que eles creiam em mim? Ele diz: vai e diga para o povo: eu sou, me enviou a vós. Então o nome que ele deu para os hebreus lá é eu sou. Quando os fariseus perguntam, interroga ele lá em São João 48, ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, eu sou o mesmo que estava lá com Moisés. Quando ele aparece para Paulo na coluna de fogo, Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Paulo não estava diante de uma pessoa, Paulo não estava diante de um homem, Paulo estava diante de uma luz que o deixou cego, fazendo ele cair do seu pedestal.
A Bíblia não nos apoia em momento algum nessa doutrina trinitariana de três deuses. Nunca a Bíblia nos apoiou nisso. E ela nunca vai apoiar, porque Deus não muda. A sua palavra não muda, ela é para sempre. Hebreus 3:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual vocês foram selados para o dia da vossa redenção. Efésios 4:4, há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Pai. E como você diz que há três? A Bíblia fala que há um, você fala que é três. Jesus disse: eu sou Deus e não muda. Você fala: não, Jesus não é Deus, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. O dia que você tiver a revelação no seu coração de quem é Jesus Cristo, você mal vai poder aguentar, suportar, esperar encontrar um homem cheio do Espírito Santo para te levar nas águas e te batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Não em título Pai, Filho e Espírito Santo, mas em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai não é nome, é título. Filho não é nome, é título. Espírito Santo também não é nome. Agora, o único nome eterno que existe para salvar vida é Senhor Jesus Cristo. Senhor Pai, Jesus Filho, Cristo Espírito Santo na pessoa dele. Você não tem três pessoas dentro de você. Ou você tem o Espírito Santo ou você não tem nada. Quando ele volta ao seu estado original, Espírito, ele desceu e entrou em você e mora em você. Ou você creia que você é um cristão e aceita a paternidade do Senhor Jesus Cristo na sua vida, ou seu tempo de religião é apenas enchendo balão, que o vento leva, que bate no espinho e explode. Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Senhor, mostra-nos o Pai o que nos basta. Felipe, estou há tanto tempo convosco e não me entende conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Ele falando tudo na primeira pessoa. E naquele dia, ministros, pregadores, ensinadores, doutores, mestres, vão chegar diante dele e falar: Senhor, eu dei esmolinha lá no semáforo para aquelas pessoas que estavam pedindo. Eu dei comida, comprei comida e dei para eles. Eu levei roupa para eles, eu dei cama, eu dei pouso. Eu dei remédio para eles. Eu expulsei demônios em seu nome. E ele vai olhar dentro dos olhos desses ministros, falsos ministros, e vai dizer: apartai-vos de mim, praticantes de iniquidade, porque eu não vos conheço. E você não vai querer isso para você. Você não vai querer ouvir esta voz. Você vai querer ouvir a outra voz: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos libertarei. Aprendei de mim que sou manso. E Deus vos abençoe. Deus vos guarde. Shalom a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a nossa próxima programação. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Expulse essa doutrina falsa de três pessoas da Trindade da sua vida e receba o verdadeiro nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Nos procure, escreva para nós, liga para nós, e nós vamos até você
te batizar em nome do Senhor Jesus. Shalom a todos, até a nossa próxima programação. Deus os abençoe. Deus abençoe a irmã Francisca Pinheiro. Deus abençoe pastor Francisco, meu amigo, lá em Porto Ferreira, São Paulo. Deus abençoe família Floriano. Deus abençoe os irmãos de Guarujá. Deus abençoe os irmãos de Franca. Deus abençoe os irmãos de Araçatuba. Deus abençoe os irmãos de Presidente Prudente, de Campina, Vale do Rio do Sul, Ouro Fino, Jacutinga. Deus abençoe a todos vocês de Americana, Santa Bárbara, todos vocês de Birité, Minas Gerais, todos vocês de Londrina, todos vocês da África, Nigéria, Congo, todos vocês do planeta Terra que acompanham a nossa programação, que está conosco sempre na nossa programação. Deus os abençoe a todos. Shalom, até a nossa próxima programação. Que Deus dê saúde, paz e força. Até a nossa próxima programação. Deus abençoe meu grande amigo do coração. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus continue te protegendo na tua jornada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom a todos.